Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Samuel 24. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Beersheba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz dos hititas chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Beersheba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem, diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Beersheba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. A primeira coisa que nós vemos aqui, e nós temos ouvido isso, né, de tempo em tempo, de que Deus às vezes usa até da nossa liderança. E eu digo das nossas lideranças, para Ele nos testar, para saber onde está o nosso coração, para saber se, apesar de tudo, né, o que realmente prevalece na nossa vida é o que nós temos com Ele. E até Davi foi testado e reprovado. E quando eu uso a expressão até Davi, é porque Davi é a pessoa na Bíblia que nós vemos a expressão homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi não se inspirava em uma pessoa. Davi não era alguém que pegou o espírito de alguém. Davi não pegou, por exemplo, o espírito do pai dele. Não pegou o espírito de um dos irmãos dele. Ele pegava o espírito de Deus para a vida dele. É momento de doação, é doação, momento de força, é força, é momento de generosidade, é generosidade, é momento agora de impiedade, não tem que ter piedade, não tem que ter sentimento, então vamos. Esse era Davi. E o Davi teve aquele momento de, deixa eu ver o tamanho que eu fiquei, deixa eu ver o tamanho do meu povo, o tamanho do meu exército. E quando ele foi fazer aquilo, veja que é importante nós termos junto de nós pessoas que também temam a Deus. Pessoas que saibam dizer que uma coisa não vai ser bênção. Se tem uma coisa que estraga algumas lideranças, algumas pessoas influentes, é elas terem perto delas pessoas que só dizem sim. Pessoas que só dizem, tá certo, é isso mesmo, eu te apoio, olha, esse projeto ele é maravilhoso, olha, é isso aí. A gente tem que ter do nosso lado pessoas que, numa situação como essa, apesar dele não ter ouvido, que digam não, não assim, ó, isso aqui não vai ser bom. E ter a humildade também para saber, às vezes, essa pessoa, ela está mais sensata do que eu. A gente precisa ter isso no casamento. Você não pode ser aquela pessoa que está casado com alguém para nunca ouvi-la.
Aliás, para tudo que vier já do seu cônjuge, se é sua mulher ou seu marido, você já, não, eu sei o que eu estou fazendo, não quero saber sua opinião, não quero ouvir, não me importa o que você pensa. Quanta gente que, se tivesse ouvido a esposa, se tivesse ouvido o marido, não teria entrado na fria que entrou. Não teria feito o que fez, não teria trazido para si o problema que trouxe. O Joabe aqui, ele até, meu senhor, olha, que o Senhor multiplique por 100 o número do teu povo, mas o Senhor vai fazer isso mesmo? O Senhor vai medir o tamanho do poder que o Senhor tem em termos de números? Ele não falou isso, mas dado o limite que ele tinha na hierarquia, na autoridade, no respeito, e uma coisa que Joabe pode ter tido vários defeitos, nesse ponto aqui ele foi perfeito. Ele não desacatou, ele não desobedeceu, ele não desrespeitou o líder dele, mas ele deixou claro que aquilo não era necessário. Então, falando de servos e discípulos, você tem dado pelo menos a chance para alguém que você convive, que você trabalha, da pessoa fazer o que é certo, dizendo para ela? Que no final ela pode não ouvir, pode passar por cima, ela pode ignorar o seu aviso, mas você precisa ter avisado. A Bíblia diz lá em Ezequiel 3, que quando o ímpio estiver no seu caminho ímpio, a gente deve avisar ele que ele está no caminho ímpio. E a Bíblia diz também que quando um justo estiver cometendo o seu pecado, a gente deve avisar ele, para ele voltar atrás, para ele sair do caminho dele, o caminho que ele está, e voltar para Deus. Porque aí ele tem duas opções: ele pode nos ouvir e voltar, e nós, vamos ter uma alma na nossa conta, ainda que não seja a gente que tenha convertido ele lá atrás, mas vai para a nossa conta. Por quê? Porque eu criei, eu vi e eu avisei um justo que estava num caminho ímpio do seu caminho para ele voltar para Deus. A Bíblia diz, mas ele pode também não ouvir, continuar no pecado, continuar agindo de forma ímpia e não sair daquela vida. Deus diz que ele vai ser condenado, mas o sangue dele não estará mais nas nossas mãos. Então, isso acontece muito quando você é servo de alguém. Quando você trabalha com alguém. E isso acontece, às vezes, até na igreja. Quantas vezes que uma pessoa está sendo liderada por alguém, e eu falo mesmo na igreja. Às vezes a pessoa pode estar debaixo de um pastor, ela pode estar debaixo de um obreiro que é líder de um trabalho, ela pode estar realizando algo na obra, e isso pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. E ela vê, de repente, o líder dela, a liderança dela, fazendo algo que ela está percebendo, Deus não vai acompanhar isso. E aí você vai dizer assim, mas o que eu faço? A bispa já falou sobre isso aqui. Às vezes a pessoa te pede algo que você fala, olha, isso aqui não é legal, mas é ilícito? Não. É algo que, dada a sua fé, isso afronta a sua fé? Isso faz você pecar contra Deus? Não. A gente cumprir ordens que não sejam pecado, não nos faz pecar, porque a gente diverge, porque a gente não concorda. A gente não pode entrar em rebelião. E aí é importante. Digamos aqui, vamos colocar o Joabe. Davi falou para ele, vai contra Israel de Dan a Beersheba, de norte a sul. E o Joabe viu que aquilo não seria bênção. Viu que aquilo não era
o que Deus tinha, como Deus estava já trabalhando com Israel e o que Deus se agradaria. Mas não era um pecado. E o que ele fez? Meu senhor, o senhor não precisa disso. Você quer ver o número de homens? Você quer ver o tamanho do exército de Israel? Olha, amém, mas não precisa disso. Ou seja, você não tem vitória pelo tamanho do teu exército. Você tem vitória pela bênção de Deus na sua vida. Você tem vitória porque Deus está com você. Você não tem vitória. Até hoje você não teve vitória porque você tinha um grande exército, porque você você intimidava os seus inimigos pelo tamanho do teu exército. Não. Teve vitórias que você teve lá que foi um homem e deu conta de 800, de 1000. O que explica isso? Não explica. É Deus. Mas Davi mandou conta. Joabe pecou? Pecou ou não pecou, gente? Não. A posição dele ali era de servo. Era ou não era? O servo faz o quê? Obedece. O servo serve. Mas ele avisou. O que é o erro que algumas pessoas cometem? E isso, inclusive, na igreja. A pessoa pega e ela vê algo que ela diverge, que ela discorda. E às vezes ela até fala, mas quem está acima dela, a quem ela serve nessa terra, não deu ouvidos. E aí ela faz o quê? Ela começa a fermentar pessoas para ver se ela alcança apoio. Tal como fez Absalão com Davi. O que o Absalão fazia? Ele ficava na porta da cidade, o povo que passava. Ele via, porque ele era filho do rei, ele sabia como era a rotina. Ele sabia que as pessoas iam até determinados lugares para buscar justiça, para diminuir as injustiças. Então, o que ele fazia? Ele ficava ali, as pessoas passavam por ele. Então, se eu fosse rei, eu não posso fazer nada por você, porque se eu fosse rei, comigo não seria assim. Eu faria diferente. Se eu fosse rei, olha, eu te daria vitória nessa causa. Olha, se eu fosse rei, ele dividia. Ele espalhava, que foi o que Jesus falou. Quem comigo não ajunta, o que faz? Espalha. Quem comigo não junta, divide. Então, e eu vejo gente que hoje está em maldição na igreja. Porque num momento de teste, nunca pensa que Deus está te usando para testar uma pessoa. Quando você se sentir, Deus está me usando para testar tal pessoa, você também está sendo testado ali durante aquele teste de alguém. Para ver o que sai de dentro de você. Então, eu já vi gente que num momento desse, que viu algo, que não concordou com algo, o que era para a pessoa ter feito? Eu vou obedecer, ou eu vou sair, não vou fermentar, não vou desconstruir o que eu ajudei a edificar. Não vou trair o meu Senhor e nem o meu Deus. Eu vou ter a postura de José. A gente precisa lembrar, eu não faria algo tão perverso. Quanta gente ajudou a construir um grupo, um time, os resultados de uma empresa, e depois, por divergências, colocou tudo aquilo abaixo. Porque uma posição que não concordou ali naquele lugar foi de um em um, eu não concordo com isso. O fulano está assim. O fulano está fazendo isso. Aí a pessoa pode até dizer, não, mas eu não falei nenhuma mentira. Não, mas olha aquilo que a bispa vem pregando de novo, esses assuntos.
Será algo já de anos atrás e voltou a ser um tema recorrente. Quando você está falando com tal pessoa, quando você expôs tal situação, quando você levou para quem não tinha nada a ver isso, qual que era a tua intenção? Qual que era a tua motivação? Qual que era? Você tem que analisar isso. A intenção não era jogar uma pessoa contra outra, prejudicar a imagem de uma pessoa para outra, expor aquilo que você estava vendo, até que estava errado, para outra pessoa, que não tem a ver, que não pode fazer nada, pelo contrário, que vai só atrapalhar o andamento das coisas. Nesse ponto, Joabe, neste ponto ele foi perfeito. Ele avisou Davi, mas quando Davi falou, vai fazer do mesmo jeito, o que ele fez? Ele obedeceu. Tá bom, vamos fazer. Sou general, sou encarregado, sou responsável, sou servo. Nunca se esqueça da tua posição de servo, apesar de títulos, apesar de opiniões, apesar de talvez um passado recente com uma situação que te desagradou, lembre-se, e você muitas vezes tem que dizer para você, sou servo. O servo obedece. Está entendendo? Ah, mas isso aqui tá... Opa, não, eu sou servo. Isso aqui é um tempo na minha vida. E o meu futuro depende desse tempo. O meu futuro depende desse tempo. De como eu vou agir nesse tempo, de como eu vou tratar, o pouco. Como é que Deus vai me colocar com muito se eu não tratar bem o pouco? Como é que Deus vai prosperar minha vida se eu não cuidar daquilo que hoje é pequeno? Ele não vai. Então isso é uma coisa importante, porque tem gente perdendo bênção, tem gente interrompendo o processo, porque não tem a postura, não tem a atitude certa, porque está vendo coisas e está ali agindo na frente de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus testar uma pessoa. Ele quer que você fale sim, mas Ele não quer que você haja no lugar da pessoa. Ele não quer que você haja no lugar da pessoa. E isso, o que nos leva a fazer isso? Agir no lugar da pessoa? Sentimentos. E esses sentimentos, eles são regados à incredulidade. Tem gente que só vai realmente mudar, tem gente que só vai se tornar a pessoa que precisa quando passar pelo devido tratamento de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Eu lembro de uma vez, eu tive uma experiência bem ruim, com uma empresa. Eu tive uma experiência bem ruim. E olha como é que a gente não pode ir por sentimento. Tinha um carro na igreja, tal, que era de uma determinada marca, e uma vez numa viagem, e imagina, quem estava viajando? A bispa. Estava viajando e sozinha, e deu um problema no carro. Enfim, de onde estava, ligou, aconteceu isso, tal. Fomos na rodovia, e aí, pede aquele auxílio. Aí eu fui lá, peguei o carro e levei na marca, na concessionária. Era coisa simples. Era só eles terem pego, consertado. Tá aqui, tá certo, tá resolvido e tal. O carro ficou 7 dias lá, não teve uma ligação. Depois, trataram como se não foram corretos. Foram muito
amadores, a palavra é essa. Foram muito amadores. Enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Fui lá, peguei, tirei o carro de lá, coloquei numa outra concessionária da mesma marca para resolver o problema, para arrumar, para fazer o que antes, acho que demorou uns 9 dias, resolveu de um dia para o outro, que é o normal. O tempo passou, né? Chegou a época de fazer uma revisão no carro, e eu estou ligando, né, eu estou ligando para fazer revisão no carro, fazer uma cotação, né, ver qual lugar que estava mais adequado. E eu estava ligando em todas as opções, menos naquela. Que eu pensei, não volto nesse lugar, né, atendimento ruim, né, até me admirou como é que consegue manter uma concessão assim, né. E aí, de repente, me liga uma pessoa. Aí, sou fulano de tal, eu esqueci até o cargo da pessoa, sou tal, da marca tal, entendeu? A gente podia ter uma reunião breve, tal, serão 15 minutos para eu expor para você algo. Eu falei, pode, tal dia, tal hora, está livre. Enfim, vieram o pessoal da marca e falou, a gente tem um trabalho tal de acompanhamento, né, de excelência, e você está na época de fazer revisão do seu carro, né? Revisão tal de tantos quilômetros. Eu falei, sim, está na época. Ele falou assim, a gente queria que você fizesse uma revisão segundo os nossos padrões. E eu falei, como é que é isso? Você vai levar o carro normal, tal, só que você vai falar alguns problemas que a gente vai colocar no carro, ou seja, seu carro vai ser levado por uma oficina nossa, a gente vai plantar alguns problemas no carro, a gente dá garantia, tudo, tal, né? E aí você vai falar isso para a empresa lá ter a devida atitude. Ok. Aí eu falei assim, qual que tem que ser a concessionária? Ele falou assim, a da sua escolha. Imagina qual que eu escolhi. Já que é para melhorar, vamos melhorar, né? A hora que ele perguntou se já tem uma, eu falei, já tem. É aquela, não falei o caso, falei, é tal concessionária. Ok, marquei. Quando chegou lá, no lugar, já sabia tudo que eu tinha que fazer. Eles plantaram lá o problema, até no banco do carro eles plantaram um negócio e disseram que tinha que falar, caiu tal líquido aqui, eu preciso que você faça assim, estou ouvindo tal barulho no motor e tal coisa, a roda tal, tudo assim. Eles me mostraram o que fizeram e falaram, você vai falar isso, isso e isso, 3 coisas tinha que falar, e o resto era questão do padrão. Quando eu cheguei lá, a pessoa teve um comportamento, sabe quando você tem um sentimento de pensar, coitado, isso aqui, eu vi que a pessoa, do jeito que estava, aquela correria, aquela situação, e veio um sentimento na hora, né? Não, isso aí você pode prejudicar alguém, você pode tal. Peguei, até fui na Bíblia, falei, não, tem que fazer o que é certo. A pessoa foi treinada para isso, ela vai ter que conseguir corresponder. A empresa, ela não faz favor para a marca, ela recebe com isso, é ou não é? Por fim, fiz tudo o que tinha que fazer. E aí o negócio é no final, quando entrega o carro, se entrega, quando entrega, como entrega, se está tudo certo. E na entrega é assim, a hora que você vai entregar, você vai até o balcão, a hora que você está no balcão, que você pega a nota, vem toda a equipe, e aí o pessoal sabe que está numa prova, que está num teste. E o pessoal chegou. Na hora que chegou já, o consultor que atendeu, fulano, você aqui, tal, mudou a atitude. A pessoa me atendeu de um jeito, me tratou de um jeito. Quando vi o consultor, era outra pessoa. Na hora eu falei, olha, ainda bem que a gente tem, né? A gente tem que ir até o fim num propósito. E quantas vezes que a gente é tentado
né? No meio do caminho você tem dó de alguém. No meio do caminho você sente algo, sabe aquele negócio de, não, deixa para lá. Não vou fazer isso. Coitado. Eu estava ali no balcão quando chegou, né? A pessoa estava falando comigo num tom de voz, de uma forma, quando viu a pessoa, mudou o tom, mudou o semblante, mudou tudo. E óbvio, o trabalho foi feito, o trabalho que eles tinham que fazer, que era uma empresa também, grande, uma empresa enorme que faz trabalho de vistoria, de essas coisas, chegou e fez tudo. E ali constataram que realmente foi feito, o que não foi feito, né, o que ficou aquém, o que a qualidade não foi aquela que eles foram treinados para fazerem. E óbvio que aquilo teve as devidas sanções, né? Então, eles pagam a revisão, depois você volta ali no carro para eles fazerem toda uma análise e você ter ali, né, tá tudo certo, viu, tal, enfim. E ali, para mim, eu estou falando, eu lembro que no dia, na hora, bateu um sentimento. No começo, pensar, não, eu podia avisar, né, esse carro aqui está em teste, tá? Tal coisa, é isso aqui. Essa revisão não é uma revisão comum, essa revisão aqui está sendo acompanhada, vai ser... Mas depois eu vi o resultado, até porque eles te passam, fizemos isso, essa melhoria foi implantada, isso aqui foi feito, Você vê que você fez parte de algo maior. Eu não me ajudei. Eu ajudei os próximos clientes daquela empresa. Que ou aquela empresa seria descredenciada ou ela teria que entrar no padrão de quem ela estava representando. Aquilo que ela recebeu condições. E isso na vida da gente, quantas vezes que se é reprovado. Por quê? A pessoa está vendo que ela precisa ir até o fim em algo, eu vou fazer. Isso aqui não se trata mais do que eu penso, do que eu sinto, mas do que Deus está trabalhando na vida de alguém. No que Deus está trabalhando num lugar. No que Deus está trabalhando aqui num grupo de pessoas. No que Deus está trabalhando na minha família. Só que muitas vezes as pessoas, elas interrompem e param porque elas estão sentindo dó, pena. Elas estão, não, mas isso aqui, como é que vai terminar? O fim não é você que determina. Aqui o Joabe, ele falou até, ele disse que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei meu senhor o vejam, mas por que o rei meu senhor deseja fazer isso? Ali ele disse, qual é a intenção que o senhor tem aí? Ele sabia, era algo claro, não é contar o povo, é se vangloriar do número. Você está entendendo? Por fim o rei, quem tinha a última palavra, quem mandava, disse o quê? Para ou continua? O que o Joabe fez? Como bom servo, ele obedeceu. E você tem agido como um bom servo? Você tem... E o bom servo aqui é o que ele fez. É falar o que tem que ser falado. Isso aqui não termina bem. Vamos mesmo nisso aqui? Vamos continuar nessa linha? Vamos mesmo seguir nesse sentido? Isso não termina bem. Eu falo isso direto. Quantas vezes que tem duas situações que eu já vivi demais. Demais. Só que eu tenho a minha consciência limpa. Às vezes vem alguém e diz assim, quero me casar com tal pessoa. Quem que vai casar?
a pessoa, não eu. Mas a pessoa, tal, quero... Às vezes tem gente que chega e, o que você acha? Eu coloco todas as situações que eu vejo. Eu não digo case ou não case, mas eu digo, pensa nisso, olha para isso, considera isso e responda a essa pergunta. Geralmente é uma que eu faço. As respostas da pessoa eu digo, tá vendo? Isso aqui mostra que não é o que você está pensando. Isso aqui, a vida é sua, mas eu diria que espera mais, pensa mais sobre isso, conversa sobre isso primeiro, aí casa. Mas, na maioria das vezes, a pessoa, ela passa por cima de tudo aquilo, igual o Davi fez com Joabe. E casa. E às vezes quem faz o casamento sou eu. Entendeu? Pessoa, por fim, faz meu casamento? Faço. Se não for ilícito, se não for algo que a palavra de Deus contraria, algo do tipo, um homem que está casado de novo com uma pessoa, não. Uma pessoa que está enganando outra, não. Agora, eu não vejo isso com futuro, mas as pessoas querem, eu não defino a vida delas. Nesse caso, eu estou aqui para quê? Para mandar ou para servir? Então, eu tenho que servir. Está entendendo? Eu sou servo em algumas coisas de pessoas. Essa é uma situação. Então, quantas vezes que aquilo que a gente mostrou que poderia acontecer, acontece depois. Eu não falo isso aqui nem com orgulho, nem com, tá vendo, eu sei, não. Tem coisas que, tem gente que eu já pensei assim, olha, essa pessoa vai ser um bom marido, olha, essa aqui vai ser uma boa esposa, pelo que eu vejo, vai ser uma boa mulher. E não foi. Mas é difícil alguém que a gente vê que o casamento não daria certo, por vários tipos de incompatibilidade, de diferenças muito gritantes e antes do casamento. Imagina se tem coisa que é muito diferente antes do casamento. Um casamento não potencializa o que é bom numa pessoa. O casamento não faz pessoas melhorarem após o casamento. Duas coisas acontecem majoritariamente depois do casamento. Primeira, perde-se aquela motivação de impressionar. Sabe aquele negócio que eu quero que você sempre me veja bem? Sabe? Aquela coisa de eu quero te impressionar. Quero estar bem, quero te mostrar que eu sou para frente, quero que você me veja bem, entendeu? Quero que você olhe para mim com admiração. Perde-se isso. Vai dizer, não, que a gente tem que ter admiração, a gente tem que se fazer admirado. Tem, mas se perde. Então isso gera o quê, gente? Acomodação. A pessoa se acomoda. Está entendendo? Tem coisas que não aconteciam antes do casamento, passam a acontecer depois. E eu não estou falando de coisa boa. Aquela pessoa que evitava fazer algo perto do noivo, do namorado, depois não evita mais. Eu vou te dar um exemplo que eu já ouvi gente falando para mim, mas não estou dizendo que vai acontecer com todos, tá? O que eu já ouvi de gente falar assim, eu já ouvi em atendimento um virar para o outro e falar assim, quando a gente namorava, você não soltava pum do meu lado. E a pessoa dizer, mas a gente estava namorando. Para você ter noção do nível de acomodação que há. Óbvio, depois a gente chamar a pessoa, isso não. Entendeu? Você está matando o seu casamento, o diabo pensar em agir no seu casamento, ele para e fica te esperando para ele ver, ele pensa, ele vai fazer algo pior do que eu faria. Ele está fazendo algo com o casamento dele, ela está fazendo algo com o casamento dela pior do que eu faria, então deixa que ele faz sozinho que fica melhor. Melhor, no caso, fica pior. Está entendendo? Tem gente que está nessa condição. O que a pessoa fala para o cônjuge, o diabo não falaria.
Algumas atitudes que a pessoa tem lá, o diabo, se fosse para ele fazer num processo crescente, ele já não ia direto naquele ponto. Só que tem coisas, infelizmente, a maioria delas, às vezes a gente viu, porque às vezes conhecia a pessoa. E não tinha esse compromisso, né, de falar o que ela gosta. A pessoa mesmo assim quis, casou. Quantas vezes depois, então, você devia ter evitado, você devia ter impedido. Quem que tem poder de impedir? Um pai e uma mãe impedem uma pessoa de casar? Se a pessoa quiser mesmo casar, quantas histórias que você ouve? Minha mãe não queria, meu pai disse que se eu casasse, queria fazer tal coisa comigo. Fugi. Fui para tal lugar. Fui lá para tal cidade, casei, fui para a casa da minha avó, fui para a casa da minha tia, fui para tal lugar com a pessoa. Quem que impede? Ninguém impede, agora a gente fala. Omitir, a gente não omite. Dizer, não é comigo, não, isso aqui pode acontecer, isso aqui tem uma grande chance de acontecer, isso aqui está agora aparente, imagina como é que vai ficar depois. Então, essa é a primeira situação. E eu já vivi isso várias vezes. E a segunda situação é a da empresa. A gente vê pessoas, às vezes, em vez de pegar a palavra, se empolga com a palavra. E o processo de uma pessoa, principalmente que está saindo de ser funcionário para se tornar patrão, a pessoa tem que ter muito cuidado para ela não ser conduzida pelas emoções, pela empolgação, por aquele entusiasmo. Porque é uma transição, é uma mudança drástica de vida, de posição, de imagem que a pessoa vai passar a ter agora. A começar pelo título, agora eu sou empresário, agora eu sou tal coisa. E muitas vezes a gente viu, infelizmente muitas vezes, a pessoa indo para algo que não tinha, aquilo não era promissor. E aí às vezes você mostrar, não tem a ver com você, é uma coisa que está em alta, mas tudo que está em alta também tem muita gente fazendo. É ou não é verdade? Eu lembro de uma época, né, que eu não sei o pessoal aí do interior do Brasil, de outros lugares, mas eu lembro que teve uma época aqui em São Paulo, eu não lembro que ano foi isso, mas uma coisa estava em alta. Todo lugar, toda a região que você ia, principalmente as regiões nobres de cada parte, da Zona Leste aqui, no Tatuapé, aquele miolinho do Tatuapé ali, né, que é mais elitizado, você ia para Zona Sul, Jardins, Moema, você ia para a Zona Oeste ali, perto de Higienópolis, né? Zona Norte, ali naquela região ali, um pouquinho para cima de Santana, ou mesmo ali nas Palmas. O que você via? Você via aquelas empresas com cactos, né, um chapéuzinho mexicano e o nome de uma sorveteria começando com Los. Lembra disso? Que eram as tais das paletas mexicanas, que onde você ia o negócio era febre, paleta mexicana, era aquele sorvete mais cremoso, aquele sorvete mais quadradinho e tal. Chegou uma época que assim, você estava em qualquer lugar, qualquer esquina já tinha uma paleta mexicana. E eu lembro de gente, não, porque eu vou abrir, porque eu vou fazer, porque Deus vai me abençoar. Não é porque a gente fala que Deus vai abençoar, que Ele vai abençoar. Então aí nós vemos um caso igual ao de Davi. E aí o tema é servo, discípulo, mas isso aqui é muito importante para a vida financeira de todos nós. Nem tudo Deus tem com todo mundo. E eu vejo que tem gente que o erro que comete é sair de onde está a bênção para ir para onde está a tendência. Mas a tendência nunca é algo de Deus, é algo do mundo. Você está entendendo?
Sabe aquela história de crescer o olho? Eu estou vendo bênção, eu estou vendo cuidado. Às vezes, inclusive, o que eu estou vendo é um maná, mas é o que Deus tem com quem? Com quem que Deus tem? Comigo. E aí eu olho para outra pessoa, e às vezes até o ímpio, pode ser também até o justo. E eu olho para a vida dele, ele está comendo carne assim, que está saindo pelos narizes. E cresce o meu olho naquilo. Só que se Deus não tiver aquilo comigo, aquilo pode estar funcionando para todo mundo. Eu posso olhar para qualquer direção e ver aquilo fluindo, aquilo arrebentando a boca do balão, aquilo dando certo. Se eu saio do lugar da bênção para ir para o lugar da tendência, até o que está funcionando para todo mundo pode não funcionar para mim. E eu perder as duas coisas. Você está entendendo? E direto acontece isso. A pessoa trocar a bênção pelo movimento. Vou fazer tal coisa. Está todo mundo fazendo. Olha, tem muita gente ganhando dinheiro. Olha, tem muita gente fazendo isso e está indo muito bem. Tá bom, mas será que Deus tem isso com você? Você não consegue ver, às vezes, o que Deus está fazendo na sua vida? E saber que tem coisas que só funcionam com um processo. Aí eu volto a falar da rede social. A rede social engana muito. Você vê um vídeo lá de uma pessoa. Olha, eu há 1 ano atrás, eu não tinha nada, eu trabalhava para os outros, aí peguei, abri minha empresa, tal. Aí você pergunta, o que você está fazendo agora? Igual esses dias não, já tem um tempo, eu atendi uma pessoa que assim, tinha um sonho tal, de trabalhar com um determinado ramo de produto tal. Aí pegou uma palavra, vai, começa, inicia. E eu sou dessa opinião, tá? Por exemplo, quando alguém me procura, eu conheço alguém naquela área, eu falo, eu vou te colocar com tal pessoa. Por quê? Porque a pessoa viveu isso. Eu quero que você pegue a experiência dela, boa e ruim. Não é só a boa. Está entendendo? Igual se diz uma pessoa, estou indo morar lá em Portugal, tal. Queria um conselho. Falei, vou te dar um conselho, vou te dar vários. Pessoal, assim, eu falei assim, está aqui tal pessoa, tal contato. Apresentei ambas. Quem é essa aqui? Eu falei, essa aqui morou tantos anos lá, fez assim. Ouve as experiências de vida dela, o que ela viveu que é muito legal e o que ela viveu que é terrível. Ouça e ver se vai querer continuar. Mas ouça tudo, não fica só com um tipo de experiência. Vê se você quer passar por esse tipo de coisa. A vida de uma pessoa não é a minha vida, mas você pode tirar uma base. É ou não é? Então, olha, ouve. Então, aí a pessoa pegou, começou, foi lá, comprou um curso do Instagram. Aí a pessoa, olha, porque eu comprei, eu fiz, e eu faço assim e tal, e eu mando para tal lugar e tudo, e a pessoa foi lá, fez exatamente como ela ouviu no curso. O lugar para onde ela mandou atrasou, o negócio que era para demorar 20 dias, demorou 1 ano e tanto para chegar. Você imagina que negócio começando suporte, esperar um produto, demorar mais de 1 ano. Você está entendendo ou não? Eu estou começando um negócio, eu vou lá, pego o dinheiro que eu tenho, faço um aporte para comprar o produto que eu vou vender. Demora mais de 1 ano para eu receber esse produto. Olha o tamanho do maná que essa pessoa tinha na vida dela de Deus, hein? Mantendo ela com o antigo negócio dela. Se não fosse isso, imagina a situação dessa pessoa. O produto veio muito atrasado, veio errado, deu errado, não dava para vender, não era bem daquele jeito. Aí quando a pessoa veio falar comigo, eu falei assim, mas tal, por que você não... tal. Não, mas a pessoa, olha, ela em 1 ano, eu falei, se ela em 1 ano estava tão bem, por que depois ela estava dando curso? Se você for fazer uma viagem agora para
para uma tia que você tem, para um tio que você tem já de idade, que mora lá no interior de Minas. Vamos colocar essa situação aqui. Tem aquela sua tia, que há anos que você não vê. Ah, filho, vem aqui. Aí você vai lá para o interior de Minas. Aí um dia você está andando no terreno, você vai lá e tropeça no negócio. O que é isso aqui? Você vai ver lá, você acha uma pepita de ouro. Nem sabe quanto vale aquilo. Pega aquilo, avalia aquilo, vende aquilo, ganha bilhões. O que você vai fazer? Você vai administrar aquilo e vai procurar mais daquilo, ou você vai dar curso de como as pessoas acharem? Só para saber se eu não penso sozinho de um jeito, o que você vai fazer? Ah, você não ia dar curso de como as pessoas acham, assim, pepitas de ouro lá em Minas? Você não ia fazer isso, não? Ah, tá vendo? Ó, tem gente que quer tanto bem dos outros, que quer ajudar tantos outros, que responderia, não, eu não ia viver daquilo, não, eu não ia ficar em cima daquilo, porque aquilo deu muito certo. Eu ia dar curso para os outros. Eu não acredito nisso. Quando uma pessoa vem com essa história, que ela está dando curso porque ela quer muito ajudar os outros, se o negócio dela é tão bom, está ali uma resposta. É tão bom, eu não vou dar curso, eu não vou ter tempo para isso. É tão bom, eu vou administrar isso. Eu vou investir mais nisso. Eu vou crescer nisso. Eu vou potencializar isso. Porque se eu estou vivendo de curso, isso não é tão bom assim. Entendeu? Isso não é o que eu estou vendendo que é. Então, a pessoa falei, não, você tem que pegar a experiência com quem viveu, com quem sabe, com quem tem, com quem... E aí a história é outra. Até os erros que a pessoa vai cometer, vai, mas são outros. Vai viver a realidade. Vai ouvir de quem sabe, de quem vive. Então aí eu volto, por que eu entrei nisso? Porque tem gente que às vezes está lá na sua vida, diga bênção, a pessoa está na bênção dela. E ela tira o olhar para fora. Ela compra ideias, ela segue tendências. Ela não ouve Deus. Ela não vê o que Deus está fazendo na vida dela, onde Deus a plantou, onde Deus a colocou. Ela não vê o momento dela, tipo Joabe, eu sou o comandante, eu não sou o rei. Então não cabe a mim tomar a decisão do rei. Eu posso até falar para o rei, aconselhar o rei. Mas no final a palavra que vai prevalecer de quem que é? Do rei. E eu faço o que ao rei? Eu obedeço, eu sirvo. Então vou cumprir com a minha parte. Eu não sei onde você está, com quem você está, mas eu digo, faz a sua parte. Cumpra com o seu papel. Você tem que falar algo, você tem que mostrar algo, você tem que deixar claro para uma pessoa algo. Deixa. Fala para ela, se você tem essa liberdade, inclusive, fulano, fulana, qual a sua intenção com isso? Igual ele fez, né? Mas por quê? O rei, meu senhor, deseja fazer isso? Aquela pergunta fez o Davi, qual é o meu propósito? Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação nisso? Eu quero me vangloriar. Mas faz do mesmo jeito. Tá bom, minha parte, minhas mãos estão limpas, minha cabeça, minha consciência está pura e eu sigo o meu propósito. Veio ao seu encontro algo, seja sincero, fale, mostre. Mas se Deus estiver te usando para testar uma pessoa,
Se Deus estiver te usando para que algo cresça, para que algo melhore, e o momento pode ser de um momento delicado, um momento que você vai ver que gente vai sofrer. Tem gente que só mudou depois de um grande sofrimento. Você não pode ser o causador do sofrimento. Ou seja, você não pode deliberadamente querer que uma pessoa sofra. Você não pode deliberadamente causar o sofrimento pela tua intenção ser essa. Eu quero que essa pessoa sofra para ela aprender. Eu quero que essa pessoa perca isso para ela dar valor. Não. Aí é onde entra intenção e motivação. Mas, de repente, você vê que você está fazendo parte do processo onde uma pessoa está sendo testada. Faça a sua parte, fale a verdade, exponha a palavra, mas seja o servo que você tem que ser. Amém, gente? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. A pergunta que eu faço para você agora, que servo você tem sido? Primeiro, sempre a gente é servo de Deus. Sempre. Primeiro a gente é servo de Deus. E daí veio a pergunta, mas por que o meu Senhor? Mas por que o meu Senhor deseja fazer isso? Você pode ser interpretado, às vezes, até como quem está com preguiça de fazer. Você pode ser interpretado como quem não sabe fazer. Isso não importa. Para Deus, não. Porque, às vezes, a gente precisa fazer questionamentos. Não desrespeitar. Não ser insubordinado. Mas é conhecimento. E esse conhecimento não está conosco para ficar guardado e represado apenas na nossa mente. Eu estou vendo que o meu Senhor está caminhando por uma direção que não é boa. Eu tenho que dizer para Ele. Pelo menos trazer a consciência dele. Mas você está fazendo isso aqui por quê? Não é da sua conta. Tá bom? Algumas respostas já dizem para nós que a pessoa não quer se expor, né? Porque se ela expor, não vai ficar bom, vai ficar desagradável, vai ficar feio para ela. Nunca seja o tipo de pessoa que causa rebelião. A Bíblia diz que o pecado da rebelião é pior que o da feitiçaria. A rebelião seria o Joabe ter saído dali e inflamado. Ó, meu Senhor, ele está trazendo peso sobre nós aqui. Vamos perder tudo, vamos morrer com essa atitude aqui, ó. Ele está louco. Ele está louco. Olha o que ele está fazendo. Olha a atitude dele, gente. Às vezes não fala para a pessoa, mas sai falando para os seus pares. Sai fermentando os seus pares. Tem gente que hoje geme na igreja, porque chegou um tempo que não quis mais, não concordou mais com a visão e podia ter saído. As portas da igreja são abertas para entrar e para sair.
Mas a pessoa não se limitou a não dá para mim, não concordo, não me submeto mais, vou sair. Não. Ela teve que fermentar a gente, derrubar a gente. Ela teve que confundir a cabeça de gente que não tinha sequer convicção para permanecer com o que sabia. Imagina então ouvir mentiras, calúnias, como se fossem verdade. E aí a pessoa pegou para ela um peso e uma maldição que ela não precisava ter pego. E hoje ela não dá conta de lidar com isso. Isso é muito sério. Isso é uma coisa para todos os obreiros ouvirem e refletirem. Porque às vezes você é corrigido, você pode ficar chateado com o teu líder, seja aqui, seja em qualquer lugar, seja em qualquer igreja, qualquer denominação. Você pode estar num lugar hoje, direto a gente recebe, toda semana tem alguém que está vindo de alguma igreja que já havia meses, anos, talvez que a pessoa não estava mais sendo alimentada. Mas quando a gente recebe, a gente diz, vai lá, se desliga, fala para o teu pastor, ó, me abençoa que eu estou indo embora, não pede permissão dele, pede a bênção. É igual aqui, a pessoa fala, ó, não vou ficar mais no Ministério Mudando de Vida, ela não está pedindo para sair. Me abençoa que eu estou indo para outro lugar, amém? Mas não sai falando mal, não sai pisando aquela comida que você se alimentou, que te sustentou por um tempo. Porque talvez para você ela não é boa, mas vai alimentar alguém. Ah, porque aconteceu isso na igreja que eu estava, eu sei de muita coisa. Eu falo, guarda para você, leva com você para o caixão. Eu mesmo, quando vem, porque, olha, sabe o que acontecia lá? Não sei, não vai me edificar, não precisa falar. Não precisa nem dizer, porque eu não quero. Não é para mim, eu não vou lá mesmo. Mas tem gente que está lá assim. Eu não tenho que falar? Não tem que falar. Você tem que falar com a pessoa que errou. Isso aqui... O que você fez? Por que você está fazendo? Está certo isso aqui? E as pessoas? A palavra de Deus está sendo pregada? Tá. Você não sabe como Deus usa a palavra para salvar, para resgatar, para levantar, para tratar, para testar, para limpar. Você não vai e fermenta para as pessoas. Você fala com quem está fazendo. Igual Joabe fez. E se você é um servo e o que está sendo colocado para você é ilícito, não faça. Mas se o que está sendo colocado é algo apenas que você não concorda, mas não é ilícito, não é pecado, ou você para ali e não continua ali, ou você se submeta e faça o que está sendo dito para você fazer. Como aquele recenseamento foi feito. E quem encabeçou aquilo foi o Joabe, inclusive. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor nos dê direção. A Tua palavra traz para cada um de nós, servos, discípulos, direção, meu Deus, do que fazer, de como fazer. Direção, meu Deus, do que não fazer também e como são importantes essas direções que o Senhor nos dá de como não fazer algumas coisas. De como não agir, meu Deus, em alguns casos. De como, meu Deus, não proceder. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Nos ajuda a vencer os sentimentos que vêm, as emoções, os impulsos. Nos ajuda, meu Deus, a não ficar no mesmo lugar que ficamos por anos emocional, que por tantas vezes, meu Deus, nos perdemos pelo que estávamos sentindo, que nos deixamos levar pelas emoções que tínhamos, que tomamos decisões da carne, na carne, meu Deus, e o Senhor não pôde nos acompanhar. O Senhor, meu Deus, não esteve conosco. O Senhor, meu Pai, não nos honrou.
o Senhor não nos abençoou. Eu peço, meu Deus, nos ajuda. Eu conto com a tua ajuda. Eu conto, meu Pai, com revelação dessa palavra para cada um que a ouve. Eu conto, meu Deus, com visão do Senhor para os próximos passos que devem ser dados. Eu conto com uma força que vem do Espírito Santo, que revela, meu Pai, os teus segredos, aqueles que o temem, para que não seja na carne que essa pessoa venha reagir, que ela venha agir, mas que seja pelo teu Espírito. Eu conto, meu Pai, com esse senso de servo, para que essa pessoa, meu Pai, viva o tempo dela, o processo dela, que ela viva o propósito dela e ela permita que a obra que o Senhor começou, o Senhor venha concluir. Que ela não caia, meu Deus, na tentação de interromper, de sair, meu Pai, do propósito que o Senhor tem com ela, para olhar para outra vida, para olhar para outro propósito, meu Deus, se desviar do teu propósito e perder a bênção do Senhor. Eu te peço, meu Deus, ajuda cada um que está ouvindo essa palavra. Ajuda cada um que está recebendo essa oração a não, meu Pai, sair do propósito e assim não ser roubado. Abençoa o teu povo. Abençoa cada servo, cada discípulo, cada obreiro, cada pessoa, meu Deus, que tem o desejo, tem o chamado e o propósito de fazer a tua vontade. Que cada um veja a tua glória e que viva, meu Deus, segundo o teu poder. Eu abençoo a vida de cada um e declaro a tua unção, eu declaro a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.